Gente, boa noite. Nós hoje vamos dar início a mais uma nova série de mensagens denominada O Outro Evangelho. Coloca a arte pra gente, pra ficar E aí vocês vão entender por que o outro evangelho. Embora eu vá dar uma introdução aqui, antes de dar uma introdução sobre o nome da série, deixa eu falar sobre o objetivo dela. O objetivo da série, ela vai tratar com dois públicos. Tanto aqueles que ainda não confessaram Jesus como seu Senhor, vai tratar com esse público, quanto aqueles que já são cristãos há algum tempo, mas estejam vivendo outro evangelho, e não o evangelho da Bíblia, e não o evangelho da cruz, e não o evangelho de Cristo. E o motivo do Espírito Santo trazer e me direcionar, acredito eu, porque foi aquilo que ele disse ao meu coração, de falar sobre esse tema, é porque à medida que a gente vai conhecendo Jesus e o evangelho, a gente vai percebendo como nós nos distanciamos dele, e como estamos vivendo outro evangelho, e não aquele que está aqui na Bíblia. Então, essa série, ela tem um objetivo didático até, de dar um fundamento para vocês, para que você saiba o que de fato é evangelho, para que você não ande enganado, tanto de maneira pessoal, como não repasse um evangelho equivocado adiante. Porque é fundamental que a gente conheça o verdadeiro evangelho. E a partir de hoje, nas próximas semanas, provavelmente aí 4 ou 5 semanas, nós estaremos falando sobre o evangelho, o verdadeiro evangelho. Eu coloquei esse nome para que, de uma certa maneira, chamar sua atenção, e é uma afirmação que o apóstolo Paulo faz aos Gálatas, e nós vamos já ler. E aí Paulo está dizendo: olha, vocês estão vivendo outro evangelho. E a sensação que eu tenho, irmãos, é que nós, a igreja dessa geração, ela também vive um outro evangelho, que não é o bíblico, que não é o evangelho que foi pregado pelos apóstolos, que não é o evangelho deixado por Jesus Cristo para ser manifestado, ensinado, transmitido pelas eras. A gente se perdeu em algum lugar, e eu não digo que a gente se perdeu agora, porque eu percebo que muito do que eu aprendi de evangelho, eu tenho pouco mais de 20 anos de fé, e ao ver e ao conhecer o evangelho da Bíblia, eu percebo que muita coisa que eu aprendi foi baseado em religião e foi baseado em conceitos humanos, e é isso que nós precisamos desconstruir, talvez. E eu quero falar com você que já é um cristão há algum tempo. Abra o seu coração antes de você se armar e você começar a se encher de razão e de argumentos. Abra o seu coração para o verdadeiro evangelho. Sabe por que eu falo com os mais antigos? Porque o evangelho de Cristo para os pecadores, ele é muito atraente. Não à toa, todas as vezes que Jesus pregava o evangelho, os pecadores amavam a mensagem, mas os religiosos, eles se batiam de raiva. E é possível que algum nível de rebelião possa surgir ao seu coração ao ouvir sobre o verdadeiro evangelho. Alguma insatisfação, alguma negação, alguma negativa no sentido: não é assim, não, a gente tem que ser mais rígido, não, a gente tem que controlar mais as coisas, não, a gente precisa deixar tudo ao encargo de Cristo, porque Ele é o dono da igreja, porque Ele é o noivo, porque Ele sabe o que faz, Ele sabe o que é melhor, e nós precisamos apenas crer em Jesus. E para começar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 1. Abra comigo aí, Colossenses 1. Gente, olha só. Se parecer muito teológico para você, não se incomode. Pode ser que em algum momento eu tenha que levar para esse lado, embora eu não goste muito, mas talvez se faça necessário. Então eu peço um pouquinho da sua compreensão, e você não perca o foco por causa disso. Em algum momento a gente vai entrar talvez em algumas questões teológicas
que comumente as pessoas não gostam muito de ouvir, mas eu espero contar com a sua compreensão. Quem achou Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13, dá glória a Deus. Quem está... hoje não está na tela, né? Aleluia. Precisou de Bíblia. Cadê as Bíblias de vocês? Mostra aí, crente. Olha aí. Tá aqui, ó. Maravilha. Diz assim o texto: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, também como ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Só fecha os olhos rapidinho antes de eu explicar esse início. Pai, eu confesso que eu estou com muito temor, querido Espírito Santo, para pregar sobre esse assunto. Me dá sabedoria para fazer isso. Eu não quero fazer isso sem o Senhor. Então eu submeto as minhas ideias, as minhas vontades pessoais, eu submeto tudo à sua palavra, e que qualquer palavra que sair da minha boca, que não esteja alinhada com a sua palavra, eu renuncio. Eu quero estar completamente alinhado ao evangelho da Bíblia, e eu espero que esse mesmo desejo surja no coração dos meus irmãos. Abre os nossos olhos espirituais, para que nós possamos compreender a largura, a profundidade e a altura, Senhor, das tuas verdades, em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia. Bom, eu quero começar com Colossenses, embora boa parte da mensagem eu vá embasar no livro de Gálatas, mas aqui tem um texto, e é o versículo 9, que ele é muito interessante para a gente começar a entender isso, porque é importante a gente entender sobre o verdadeiro evangelho. E ele deixa claro isso no versículo 9. Eu quero começar dizendo que o verdadeiro evangelho é o evangelho da graça. Diga para a pessoa que está do seu lado: o verdadeiro evangelho é o evangelho da graça. Eu sei que vocês não gostam muito de falar para o coleguinha do lado, né? Mas ajuda na memorização, sabia? Sabia que isso é uma técnica? Você pede para a pessoa falar para o coleguinha do lado para memorizar, porque quando você verbaliza, você não esquece. Isso é uma técnica, tá? Então, o verdadeiro evangelho é o evangelho da graça. Aí ele diz uma coisa, desculpa, eu falei versículo 9, minha vista está ruim, mas é versículo 6. Diz assim, a parte B do versículo: porque por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Agora, a partir daí, primeira constatação desse texto: o evangelho está crescendo e está frutificando. E esse deve ser o destino, o rumo comum de todos nós que vivemos o evangelho. Tanto em nível coletivo como igreja, nós precisamos crescer e frutificar. Como em níveis pessoais, nós precisamos crescer e frutificar em todas as áreas da nossa vida, seja ela espiritual, seja ela econômica, seja ela familiar. Nós precisamos crescer e frutificar. Agora, a chave, atenção, olhe para cá, a chave está na sequência. Por que que eles cresceram? E por que que esse evangelho estava frutificando? E antes de eu te falar dessa chave, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um tipo de cristão que vem à igreja há muito tempo, mas você sente que nada na sua vida frutifica? Se você sente isso, talvez você tenha a resposta hoje, ou a partir de hoje. Se você é o tipo de pessoa, de cristão, que até tem uma fé, um desejo genuíno de agradar a Deus, porque os religiosos eles têm um desejo genuíno de agradar a Deus, mas eles tomaram um caminho diferente daquele apontado pelas Escrituras, para alcançar o mesmo objetivo que os filhos de Deus alcançam sem qualquer esforço, simplesmente pela fé.
E aí, eu quero desafiar você a fazer essa primeira avaliação da sua vida. Você tem crescido e frutificado? Sua família tem crescido e frutificado? Seus filhos têm crescido e frutificado? Seu ministério, você que já atua ministerialmente, tem crescido e frutificado? Se não, isso pode estar relacionado exatamente com o que vou acabar de dizer para você e que vou falar novamente no decorrer da mensagem. Que ele diz que o motivo pelo qual esse evangelho crescia e frutificava é porque eles ouviram e entenderam a graça. Ouviram e entenderam a graça, em toda a sua verdade, não parcialmente. Sabe o que acontece? É que se eu perguntasse para você, se você entende o que é graça, talvez 100% das pessoas que me ouvem agora diriam: eu sei o que é graça, pastor. Graça é o favor imerecido de Deus. É verdade. Só que não dá para definir algo tão profundo e tão maravilhoso numa única frase. Nós precisamos discorrer sobre os comportamentos que alguém tem quando entende a graça. E nós também precisamos discorrer sobre os comportamentos que alguém tem quando não entende a graça. Para a gente descobrir se a gente está ou não está vivendo o verdadeiro evangelho, se estamos ou não estamos firmados na palavra verdadeira de Deus. Porque caso contrário, nós vamos passar anos participando de reuniões, vindo a cultos, nós não temos o hábito de fazer campanhas aqui, mas existem pessoas que, embora participem de uma igreja que não faz campanha, e nada contra, tá? Mas essas pessoas, elas estão tão sedentas de encontrar resultados e respostas para suas vidas, que elas saem de igreja em igreja atrás de uma campanha que lhe dê a resposta para o seu casamento, para a sua vida financeira, para a sua ansiedade, para o seu medo, para a sua saúde, seja lá qual for a área, mas simplesmente nunca entende evangelho. Pessoas que nunca entendem evangelho, que não sabem definir evangelho, que não conseguem ter um conceito no seu coração sobre evangelho, sobre graça. Evangelho é graça. E para mostrar, e para começar falando sobre isso, eu quero que você vá para Gálatas agora, capítulo 1. Volta um pouquinho. Eu estou muito nervoso para falar desse tema, gente, porque é um tema maravilhoso, mas acho que eu estou com ansiedade. Eu estou com ansiedade que vocês entendam o que o Espírito Santo tem para falar aqui. E nós vamos começar discutindo o tema dessa série, o outro evangelho, quando na verdade não tem outro evangelho. Essa é a primeira surpresa. Não existe outro evangelho. Só existe um evangelho. E qualquer coisa fora daquilo que está escrito na Bíblia é uma imitação, uma falsificação barata, que não te leva a viver a plenitude que as Escrituras prometem que todo aquele que crê viverá. Talvez esse seja o motivo de você continuar vindo à igreja e dizer: Deus, nada acontece comigo, eu vou à igreja e as coisas não mudam para mim, eu continuo passando pelas mesmas situações, as coisas parecem que só acontecem comigo. Talvez você esteja vivendo o outro evangelho, que na verdade não é evangelho. Olha o que Paulo diz: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Antes de eu explicar esse texto, deixa eu te dar um contexto. Paulo escreve aos Gálatas por um motivo. Existe um grupo de judeus que passaram a acreditar em Cristo, mas não abandonaram a antiga religião, o judaísmo.
Para quem não sabe, judaísmo e cristianismo são religiões diferentes. O judeu nem sempre é um cristão, e um cristão nunca, aliás, e um cristão nem sempre é um judeu, porque às vezes esse cristão é judeu, ele é messiânico. E aí existe um grupo de pessoas que disseram assim: tudo bem, eu creio em Cristo como Messias, mas eu não vou abandonar aqui as leis, eu não vou abandonar as regras que eu seguia. Eu vou continuar guardando o sábado, eu vou continuar fazendo a circuncisão, eu vou continuar selecionando alguns tipos de comida, eu vou continuar seguindo todas as regras da minha religião antiga. E aí Paulo escreve, e ele começa dizendo assim, num tom um tanto assustado, como diz assim: eu estou admirado de vocês estarem abandonando o verdadeiro evangelho por um que não é o evangelho. E aí eu queria já começar a fazer relação com os nossos dias. Embora nós não tenhamos ninguém dizendo para nós, pelo menos não entre aspas, né? Nenhum judeu dizendo para nós que nós precisamos guardar algum tipo de lei ou algum tipo de regra. A grande verdade é que no nosso subconsciente a gente acha que tem que ter regra. Em suma, Paulo está dizendo assim, os judeus estavam dizendo para os gálatas: Cristo não basta para a sua vida, tem que ser Cristo e mais alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa para Cristo te amar e para você ser salvo. E Paulo está dizendo: não precisa você fazer mais nada, você só precisa crer. E os judeus insistiam dizendo: não, você precisa, quer crer em Cristo, ok, mas guarde o sábado. Como isso se traduz para nós? Beleza, você quer ser um cristão, você quer crer em Cristo, ok, mas você tem que seguir um monte de regrinha. E qual o problema disso? Talvez você esteja questionando agora: mas pastor, não é isso? Não é isso o evangelho? Evangelho não é a gente crer em Cristo e a partir dali começar a seguir as regras que estão na Bíblia? Não, isso não é evangelho. Não é evangelho. Primeiro porque a maioria das regras que te impõem, que nos impuseram e que eu já impus sobre outros, não é evangelho. Por isso que Paulo conclui esse pequeno trecho dizendo: acaso estou eu procurando agradar homens? Porque não se trata daquilo que os outros têm a dizer para nós, as regras que eles querem impor a nós. E aí eu faço uma meia-culpa, eu fiz a meia-culpa enquanto estudava isso, e dizia: Deus, o quanto eu já fui religioso, colocando cargas nas costas dos outros, que nem eu mesmo às vezes carregava. Porque na verdade, como a gente tem medo que as pessoas venham para a igreja e desrespeitem esse lugar, o que a gente faz? A gente, pelo nosso medo, a gente controla as pessoas. E começamos a dizer: não, isso aqui pode, não, isso aqui não pode, não, isso aqui pode, isso aqui não pode. Obviamente que nós não estou dizendo que nós vamos permitir que qualquer coisa seja feita dentro do reino de Deus, dentro da casa de Deus, mas eu estou dizendo que nós precisamos ter coragem de crer em Jesus Cristo, para ter discernimento qual é o momento certo de trazer um ensino de correção. Paulo está dizendo para esse grupo de pessoas que eles estão com a sensação de que lhes falta alguma coisa. E esse aqui é o grande problema da religião. Porque embora você venha domingo após domingo para os cultos, você sente que te falta alguma coisa. Você nunca está feliz. Está sempre sofrendo com medo. Está sempre sofrendo de ansiedade. Está sempre meio depressivo. Porque o evangelho, esse outro evangelho, ele não repousa na fé. Não há fé nele. O que há? De onde vem toda a insegurança? É porque você, talvez consciente ou inconscientemente, você olha para a sua performance. Você olha para você e você muitas vezes conclui: nossa, como eu sou ruim para Deus me abençoar. E ao olhar para você e para a sua performance, e para muitas vezes para o seu coração que é ruim, e é beleza você reconhecer que você é ruim, mas você, depois de reconhecer que é ruim, você não recorre a quem pode te salvar, a quem é maior do que os seus pecados, como disse Eurius enquanto ministrava. Você não recorre a ele, você faz o quê? Você se autopenitencia, e você diz: eu não mereço Deus, eu não mereço estar na igreja, eu preciso me consertar, eu preciso ser melhor, eu não quero brincar com o evangelho, por isso eu não vou para a igreja. E isso não é evangelho. Tem cara de nobre, mas é enganoso, é mentiroso, é do diabo, é do inferno.
Porque se nós pudéssemos nos consertar, me diga e me responda. Eu estou em busca dessa resposta há muito tempo, das pessoas que pensam assim: se nós pudéssemos nos consertar, para que Cristo morreu na cruz? Para que precisaríamos de um Salvador? Cristo morreu na cruz justamente porque estamos em uma posição de impotência, incapazes de mudar a nós mesmos, incapazes de dar um novo rumo para a nossa vida. A gente precisa de alguém que sabe muito mais do que a gente, que é melhor para nós, para que Ele nos conduza. Isso, e quando você aceita essa verdade, você começou a entrar no Evangelho. Quando você diz: qual era o problema da igreja de Laodiceia em Apocalipse 3? É que era uma igreja que dizia assim: eu sou rica, não tenho falta de nada, estou abastada, não preciso de nada nem de ninguém. Aí o autor, inspirado pelo Espírito Santo, diz: mal sabe você que és pobre, cego, miserável, nu e digno de compaixão. O texto é maravilhoso, Apocalipse 3,17, porque ele diz assim: não reconhece, porém. O nosso problema é que algumas vezes, e aonde é que mora o engano? É que algumas vezes a gente reconhece diante de Deus que nós somos assim, mas não confiamos no amor dele para nos transformar. Recorremos às regras, recorremos aos nossos próprios méritos, às nossas forças. Sabe por quê? Porque adoramos criar salvadores para nós mesmos. Sabe o que é que nós gostamos, gente? Termos práticos, para ficar claro para você: a gente gosta de ter a sensação de que eu consegui. Só que evangelho é admitir que não consegue. E todas as vezes que você tenta e você consegue uma, consegue duas, consegue três, e na quarta você cai, isso te devasta, isso te destrói, isso traz para dentro de você uma sensação de que você não vai conseguir nunca mais, de que você não é impotente, é imprestável. E aí, ao invés disso te levar a Cristo, isso faz o quê? Te afasta de Jesus, te afasta, e faz então que você comece a viver exatamente onde o diabo quer que você viva, fazendo você acreditar que você não é uma pessoa tão ruim. Afinal de contas, você quer fazer a coisa certa, mas você não é bom o suficiente. Então um dia que você for, você vem servir a Deus. Sabe o que Paulo diz? Que isso não é evangelho. E sabe o que ele quer dizer com isso? E é muito sério. É que ou a gente aceita o evangelho do jeito que ele é, ou não existe evangelho nenhum. Ou a gente crê totalmente, ou Jesus é tudo pra gente, ou ele vai ser nada pra gente. Quer você queira, quer você saiba disso, quer você não saiba. Quer você no seu coração nutra algum tipo de reverência a Deus, mas se no fundo você não consegue acreditar que Ele te ama, Ele te transforma, Ele te recebe e Ele vai transformar você, e você não consegue acreditar nisso, não tem evangelho. Ou é Jesus, ou não é ninguém. Ou Jesus, no evangelho, ou Jesus é tudo, ou ele não é nada. E que qualquer revisãozinha que se faça deixa de ser evangelho. É qualquer outra coisa. É o lugar onde você está produzindo os seus deuses, é o lugar onde você está produzindo sua salvação pelos méritos. Porque a grande questão é interior, é como você se sente. Você quer se sentir capaz, enquanto o evangelho está pedindo para você admitir que não é capaz e se render àquele que é capaz. Não faz isso, sabe o que acontece? Nós criamos a geração de crentes que existem hoje, gente insegura. Você sabe por que a gente não avança no reino? Porque se eu pedir para alguém aqui dizer: irmão, Deus quer te usar, sabe o que você sente? Medo, insegurança. Por que você sente isso? Porque você não está pautado no verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, aquele que andou no evangelho, ele sabe que não se trata dele, nunca foi sobre nós. Fica a dica, hein? Fica a dica. Nunca foi sobre nós. Quando Deus nos chama, Ele não está testando nossas habilidades. Não foi porque Ele olhou para a gente e disse: nossa, que cara bom. Não,
porque Ele se agradou de nós, porque Ele nos amou. Abre comigo em Deuteronômio 7, rapidinho, depois nós vamos voltar para Gálatas. Deuteronômio 7:7. Quem estiver acompanhando aqui, lê comigo. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Cara, quando o Senhor te escolheu e quando Ele decidiu nos salvar, não foi porque Ele viu alguma coisa boa em nós, foi só porque Ele nos amou. É um ato soberano dEle. Ele olhou para você e disse: eu te amo e quero te salvar. Ponto. Cara, e não tem amor, e esse é o tipo de amor que devia nos fazer sentir seguros, porque esse é o tipo de amor que não se perde. Esse é o tipo de amor que não tem como perder, gente. Preste atenção. Isso é importante, porque toda insegurança do seu coração é porque você não se sente amado. Porque todo medo e toda ansiedade e depressão que você vive é porque você não se sente amado. E não se sente amado porque você olha para o seu desempenho e você percebe quão ruim você é, e você pensa: Deus não me aceita assim. Só que aí que está o engano, Ele te aceita assim, porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Cara, que evangelho é esse, meu? Sabe onde é que está o problema? É porque, como Paulo disse assim, por acaso eu estou buscando agradar a homens? O problema, irmãos, eu quero dizer para você, os mais antigos aqui, os líderes, o problema é que a gente oprimiu as pessoas. Sabe por quê? Porque a gente tinha medo delas não serem transformadas. Sabe o que isso significa? Que nós não fomos fiéis. Porque todas as vezes que a gente desconfia de Deus em alguma área, a gente é infiel, a gente é controlador, a gente assume o controle, a gente não deixa Deus agir. Por isso os nossos discípulos não estão sendo transformados. Por isso as pessoas entram e saem de igreja, porque nós não confiamos em Deus. Esse evangelho, ele é assustador, porque parece que ele dá um tipo de liberdade, que a pessoa faz o que ela quer. Só que o que a pessoa não está entendendo é que se ela tiver uma sede real de Jesus Cristo, é impossível ela se expor a Jesus e ela não ser transformada. É impossível ela não dar de cara com amor e aquilo não destruir ela por dentro e não estraçalhar as suas defesas. É impossível. E aí eu preciso que dentro desse contexto a gente entenda, irmãos, líder, crente de muito tempo, os crentosauros, a gente precisa confiar em Deus para parar de oprimir as pessoas. A gente precisa confiar em Deus. Não estou dizendo que nós vamos aceitar tudo, porque Paulo não aceitava tudo. Porque olha só, a Kelly pregou ontem aqui na Rede de Jovens, e ela falou um pouco sobre graça, e ela citou a passagem da mulher adúltera, Maria Madalena. Ela está diante dos seus acusadores, foi pega em adultério, e ela vai ser apedrejada ali. E aí, eles, para tentar pegar Jesus, eles dizem: olha, ela foi pega em adultério, que a lei diz que a gente tem que apedrejar, o que tu dizes? Ele diz assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos começam então, por peso de consciência, a largar as suas pedras e começam a ir embora. E aí Jesus levanta os olhos, olha para aquela mulher e diz: cadê teus acusadores? Ele diz: não, foram embora. Ela diz: então eu tampouco te condeno. Isso é evangelho, eu não te condeno. Só que a maioria das pessoas param por aí, porque o restante do evangelho é: vai e não peques mais. Ao mesmo tempo que remove a condenação, ele te fortalece para não viver na prática do pecado. Gente, graça não é só o perdão dos pecados cometidos até ontem. Graça também é o fortalecimento do nosso espírito para não pecar mais amanhã. Mas mesmo que falhemos,
a gente pode ter a certeza que enquanto há vida, nós podemos nos achegar ao trono da graça, a fim de receber socorro, a fim de receber ajuda, quando nós nos humilhamos diante de Deus e reconhecemos que precisamos dele. Eu tenho repetido esse texto porque eu amo esse texto de Mateus 5, o reino é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito fala de alguém que entende o tamanho da sua miséria e se humilha em busca de socorro. É a figura de um mendigo. É a figura de um mendigo que está pedindo a margem da sociedade, sozinho, abandonado, e dizendo: por favor, alguém me ajuda, alguém me ajuda. E aí, imagine-se nessa situação, você não consegue vencer o pecado, escravo do pecado. E aí você não consegue assim pensar e acreditar que você vai vir para o Evangelho e quem vai te libertar desse pecado é Jesus. E também você não consegue lidar com as cobranças que muitas vezes existem dentro da igreja, infelizmente. Mas você não deveria estar preocupado com os homens, você deveria estar preocupado com Jesus, porque não tem como controlar isso. O que a gente pode fazer no máximo é tentar pregar a verdade, e alguns talvez se quebrantarem, mudarem a sua postura e terem uma postura bíblica diante do Evangelho. Jesus se relacionou com pecadores, mas às vezes não acontece. E o que a gente tem que fazer? Se humilhar, dizer: eu preciso de um Salvador, eu sou miserável demais para ser um cristão, eu preciso de um Salvador, de ser um cristão por mim mesmo, eu preciso que alguém me salve. Isso é Evangelho. Só que o que a gente tem feito? A gente tem vivido um outro Evangelho. A gente diz: eu vou melhorar, eu vou me consertar. Uma hora Paulo diz para os Gálatas: Gálatas, como vocês são insensatos, vocês começaram pelo Espírito, crendo em Jesus, e agora vocês já estão se esforçando na força do braço para tentar ser cristão. Está errado. Eu não estou dizendo que Evangelho é falta de esforço, eu estou dizendo que Evangelho é fazer esforço na direção certa. Quando eu me esforço para não pecar, eu peco. Paulo disse isso, porque quando eu não tinha uma lei, eu estava vivo, mas quando a lei veio, eu morri. Isso significa mais ou menos dizer o seguinte, ele disse isso em Romanos, significa dizer mais ou menos o seguinte: quando você tenta impor proibições ao seu corpo, mais fortes esses desejos ficam. Mas quando ao invés de criar proibições para os seus desejos e para o seu corpo de maneira humana, você recorre a Deus em humilhação e diz: Deus, eu tenho esses desejos pecaminosos, o Senhor pode me transformar? Isso é Evangelho. Você percebe que o Evangelho tem mudanças sutis da religião, só que a grande diferença é como nos sentimos por dentro. Porque no Evangelho, o pior dos pecadores se sente seguro diante do amor de Deus. Na religião, o maior dos religiosos, o cara mais corretinho, mais certinho, ele não tem certeza se ele é amado sem a performance dele. Ele fica com aquela eterna dúvida dentro dele: será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou fazendo certo? Será que Deus está me vendo? Será que Deus... Ele nunca tem certeza se é amado, ele nunca tem certeza se tem algum valor. Mas o pior dos pecadores, que ouve o Evangelho, isso constrange o coração dele ao ponto, como aquela mulher fez, ela entra no lugar, ela senta aos pés de Jesus e começa a chorar aos pés de Jesus, e começa a enxugar as suas lágrimas com seus próprios cabelos, porque ela entendeu graça. Ela entendeu o tamanho do pecado dela, e ela também entendeu o tamanho da redenção, da remoção da condenação que havia sobre ela. Gente, nós precisamos entender o Evangelho. Não é esse conjuntinho de regras que disseram para você, não é você se aperfeiçoando a você mesmo. Não, isso é religião. E por que é importante a gente entender isso? Primeiro, eu já falei, qualquer mudança que a gente faz deixou de ser Evangelho. Agora pense nas implicações disso. Se deixou de ser Evangelho, irmãos, se deixou de ser Evangelho, nós também não temos como requerer as promessas do Evangelho de verdade. Se o que eu vivo é uma religião, eu não terei acesso às promessas de Deus, porque a religião, ela não acessa as promessas de Deus. Quer ver um exemplo? Você vai depois ler Gálatas. Gálatas, ele diz assim, o escravo, e quando ele fala do escravo, ele está se referindo a quem vive de regras, nunca
será herdeiro com o filho. Porque os religiosos nunca herdarão a promessa, só os filhos, só aqueles que reconhecem a sua miséria. Olha a parábola do filho pródigo. Gente, embora a gente destaque muito o filho pródigo, o filho destaque da parábola, na verdade, é o que ficou em casa. Porque Jesus está falando para um grupo de religiosos, está dizendo: vocês são como aquelas pessoas que têm um irmão mais novo que é extremamente pecador. Ele vai, peca, depois volta arrependido e recebe graça, mas vocês nunca se arrependem. É o irmão mais velho. Sabe, esse é um dos indícios da religião. A gente está sempre querendo justiça para o nosso irmão, e a gente nunca consegue entender a graça do Pai. Eu ouvi hoje isso, achei maravilhoso. Estava conversando com o Kevin, meu vizinho, e ele estava falando uma coisa, ele falou um negócio para mim maravilhoso. Ele disse, a gente conversava sobre alguns assuntos lá, e um deles ele disse assim: não, a gente não está querendo emitir juízos sobre os nossos irmãos, porque a gente como irmão, a gente quer justiça. Só que o Pai tem outra visão das coisas. E eu falei, caraca, é verdade, que maravilhoso. Quando a gente é pequeno, que a gente vê o nosso irmão apanhando, a gente ri, a gente pega, não. Porque o irmão quer justiça, o irmão se deleita na justiça no outro. Mas o pai não. O pai às vezes está batendo no filho com o coração partido, né? Então a gente tem que parar de olhar para esse evangelho da ótica do irmão mais velho e olhar da ótica do pai, que quer nos dar tudo, que quer nos abençoar. Parar de querer justiça para os outros, quando a gente nem sequer conseguiu se aproximar do nosso Pai. Tudo que a gente tem é justiça, é um coração sem compaixão, é um coração implacável sobre os outros. Isso não é evangelho. Um outro motivo pelo qual é importante, e que eu quero ressaltar, é que aqueles que creem em outro evangelho, e eu quero que você volte em Gálatas rapidamente, para a gente finalizar agora. Gálatas, como ele disse no versículo 8, versículo 9: como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Agora, entenda, olhe para cá, todo receptor de um evangelho errado, ele também é um anunciador de um evangelho errado. Muitas vezes eu fico me avaliando o quanto de religião eu já comuniquei às pessoas porque não entendi o evangelho correto. E aí ele diz aqui que quem faz isso está amaldiçoado, tem uma maldição sobre si. Agora, além da perda da vida como uma maldição da vida eterna, eu acredito que existe uma maldição que nos assola nessa geração, que são exatamente a dúvida, a culpa, a ansiedade, o medo, a desconfiança de Deus. A gente está sempre desconfiando de Deus. Na religião a gente está sempre desconfiando de Deus. A gente nunca se sente verdadeiramente amado. E como eu falei também no começo, porque temos esse sentimento, nós acabamos por não cumprir nosso propósito. Queridos, já tem algum tempo que a gente não sabe o que é multiplicar célula aqui, porque nos faltam pessoas que creiam no amor de Deus, que creiam que foram escolhidos e chamados para levar aquilo que tem recebido de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus para outros. Só que os religiosos, ou aqueles que não conhecem o evangelho, eles são inseguros demais para atender esse chamado. Eles olham para si e dizem: eu não posso. Você percebe como a religião está sempre centrada no eu, e os filhos estão sempre olhando para o pai? Eu não posso, mas o meu pai que me enviou, ele pode todas as coisas. Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não disse que foi na sua força, ele não disse que foi nas suas habilidades. E olha que nós estamos falando de um homem extremamente gabaritado. Paulo, inclusive aqui em Gálatas, ele diz assim, que na época quando ele era um religioso, ele diz assim: dos da minha idade, eu era o melhor, meu irmão.
eu era o que tinha mais obras de justiça, eu era o mais zeloso, eu era o que mais procurava fazer as coisas certas. Sabe o que esse mesmo Paulo disse aos filipenses? Considerei tudo isso como perda só para conhecer Jesus. Sabe quando você diz assim: eu não vou mais me preocupar em fazer a coisa certinha para me justificar, eu vou só desfrutar do meu relacionamento com Jesus? Fazer a coisa certa é resultado de estar com Jesus, porque ao mesmo tempo que você quer fazer a coisa certa, quando chega segunda-feira de manhã, você não abre sua Bíblia para ler e diz: pai, só tem alguma coisa para falar comigo? O mesmo religioso que quer fazer a coisa certa e é sempre vencido pelo mesmo pecado, ele não chega na segunda-feira e se ajoelha na beira da sua cama para buscar o Pai e dizer: o Senhor pode me ajudar hoje como o Senhor falou comigo ontem? O Senhor pode me ajudar a entender a palavra? Ele não busca, ele só quer mudar o seu exterior, o seu comportamento para ver se alcança algum tipo de resultado. Ele não quer mudar seu coração, ele não quer ter relacionamento com Jesus. Isso não é evangelho. Não é. Sabe, o evangelho, gente, ele é isso. Ele é paz, ele é alegria no Espírito Santo. Isso é evangelho. E qualquer coisa que você sinta, eu sei que existem alguns cristãos, os mais sinceros, eles às vezes têm esse senso de condenação sobre eles, mas isso vem porque não confiam em algum momento no amor de Deus. Por isso, eu queria começar essa série com essa reflexão: que evangelho você está vivendo? O evangelho que você vive te traz paz ou te traz condenação? Quando alguém te faz um convite, diz assim: entrega a sua vida a Jesus, o que você sente? O medo da responsabilidade de ter que fazer tudo certinho amanhã? Ou você sente: estou entregando a minha vida a um Salvador que sabe as coisas melhor que eu, que me ama e me aceita, embora eu tenha falhas? Porque se você pensa da primeira forma, você está vivendo tudo que você tem de conceito de igreja é uma religião. E se você pensou da segunda maneira, é porque você já sabe o que é evangelho. Paulo era um dos piores dos pecadores, ele se autodenominou assim. E ele teve um dos maiores ministérios e viveu um dos maiores ápices da graça de Deus sobre a vida dele. Tanto que foi o que mais ele pregou. Ele foi o pregador da graça. A graça é escandalosa. Por que ela é um escândalo? Como assim o cara todo errado vai ser perdoado? Como essa mulher que viveu na prostituição vai ser aceita? Como esse cara que era um viciado vai ser perdoado e amado por Deus? Isso não é possível. Isso é o que os religiosos dizem, porque Jesus diz: vem, eu te amo, morri por você na cruz. Cara, isso é evangelho. Enquanto os religiosos, eles estão achando, a religião diz assim: Deus está atrás dos bonzinhos. O evangelho diz: Deus está atrás dos maus, dos ruins, dos péssimos, daqueles que não tem jeito. Porque esses estão mais próximos da graça do que os religiosos. Muito mais. Deus está mais próximo de uma prostituta que sabe da sua condição do que de um religioso que está dentro da igreja de domingo a domingo, achando que é melhor do que os outros, impondo fardo e apontando o dedo na cara dos outros. Porque tem uma passagem em Mateus onde Jesus fala de um religioso que está orando. Olha a oração desse cara: Deus, eu te agradeço porque eu não sou igual àqueles outros. É o que o religioso sempre fala: eu não sou igual aos outros. Gente, Deus não está atrás dessas pessoas. Jesus quer você. Ele quer você. E por que Ele quer você? Porque Ele te amou. Não tem explicação. Porque Ele olhou para você e disse: eu quero você. Ele escolheu. Aí eu te faço uma última pergunta: se Ele te escolheu sendo Deus, Ele não tem o direito de te escolher porque é Deus? Sim ou não? Mas você insiste em dizer que Ele está enganado, né? Não, eu não, Senhor. Eu não, eu sou ruim demais, pessoal. Aí Deus usa uma pessoa e diz para você: olha, cara, às vezes pessoas que você nunca viu na vida, e aí Deus vai lá, envia para você e diz assim: Deus mandou dizer isso para sua vida.
e aí isso faz total sentido para você, mas você pensa o que no fundo, no fundo? Não é verdade não. Deus deve ter se enganado. Todo mundo está errado, só você está certo. Deus está errado, mas você está certo. Não, o seu problema é incredulidade. Por isso o apóstolo Paulo disse em Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele existe, mas muito mais que isso, precisam crer que ele se torna presenteador daqueles que o buscam, que ele está disposto a dar de si mesmo para aqueles que querem ele, embora ainda exista pecado. Eu quero convidar você a viver o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Quando você viver o Evangelho, toda a culpa que você sente, ansiedade, depressão, toda insegurança no seu coração. Por que as mulheres da nossa geração são inseguras e elas procuram segurança em um homem? Porque elas não se sentem amadas. Por que elas não se sentem felizes quando estão com um homem que não a amam? Porque elas não confiam no amor de Deus. Gente, quem está seguro no amor de Deus, acho que foi o Renan uma vez falou: existe um lugar onde a gente é imbatível, e esse lugar é o amor de Deus. A gente é imbatível, repousado na graça. Graça, gente, não é só um favor imerecido. Graça é a possibilidade real de você receber tudo que Deus preparou para você, você ainda sendo pecador, só reconhecendo que precisa dele.